Bom, então dando continuidade, agora nós vamos ver como que a gente determina o período e imagem de uma função sem não necessariamente precisar fazer o gráfico dessa função, né? E por que que eu falo isso? Porque na aula passada a gente viu as funções seno e cosseno, a gente construiu um gráfico parecido com esse aqui, né? Esse gráfico, na verdade. Quando a gente constrói o gráfico, a gente consegue analisar e determinar o período, a imagem, a amplitude desse gráfico, tudo direitinho, né? Só que pense comigo, se porventura eu falo assim, ó, tome essa função e determine o período da função. Você ia ter que fazer a tabela, fazer o gráfico, depois analisar tudo direitinho para determinar o período? Não necessariamente. É uma opção, mas tem um jeito mais prático, né? Quando você não precisa do gráfico, só determinar o período ou a imagem, tem um jeito mais prático da gente fazer isso aqui. Em algum momento do vídeo passado eu mostrei para vocês essa expressão do período. Não tinha explicado ainda, né? Porque vai ser nesse vídeo. E eu disse que o período ele é dado pela expressão 2π sobre o módulo de c. Nós vimos também a questão dos coeficientes. Então esse c aqui vocês já sabem o que que é, né? Lembra que a gente tem este formato aqui da função, né? A mais b, a função aqui, né? Cx mais d dentro do parêntese. Então esse c que aparece aqui no período, na verdade, é o termo que acompanha o x. Então o c ele é sempre o termo que acompanha o x. Então, para determinar o período, basta, do seno e cosseno, basta determinar usando essa fórmula aqui, né? 2π sobre o módulo de c, sendo o c o termo que acompanha o x. Então, é muito simples e muito prático. Então, bora fazer o seguinte. Eu vou aqui e vamos determinar, sem fazer gráfico, sem fazer nada, determinar o período dessas funções aqui. Então, ó, nós temos y é igual a 1 mais 2 vezes o cosseno de 3x. Bom, para eu determinar o período, o que me importa é o c. Eu sei que o período é 2π sobre o módulo de c. Não é isso? O c é o termo que acompanha o x. Ou seja, o c, na verdade, é esse 3 aqui, ó. Então, isso aqui nada mais, nada menos do que 2π sobre o módulo de 3. O módulo de 3 é 3, não é mesmo? Esse módulo, esse c, ele vem em módulo porque caso... Não pode ser negativo, né? O período. Então, ele fica positivo aqui, independente do valor que venha. Ou seja, o período dessa função é 2π sobre 3. E tá aí resolvido. Eu não fiz gráfico, não fiz tabela. Só para a gente comprovar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aqui no GeoGebra e eu vou colocar essa mesma função lá. Só para a gente ver isso direitinho, tá? Então, ó. A é 1, né? Aqui é A, B, C e o D é 0, né? Entender aqui, então D é 0. A é 1, B é 2. Bora lá, ó. A é 1. Deixa eu só colocar a função. É a cosseno, né? Pronto. A é 1, B é 2, C é 3. Não é isso? C é 3. Maravilha. O que vai ser o período dessa função? Bom, vai ser... Eu posso pegar aqui qualquer ponto, né? Dois pontos conhecidos. Acho que aqui não vai dar para enxergar muito bem. Mas essa distância aqui de cima, até ela chegar aqui novamente, isso aqui é um período, né? Isso aqui é um período. Daqui para cá é outro período. Daqui para cá é outro período. Então, é uma função cíclica. Essa distância daqui para cá, ela equivale a 2π sobre 3. Não precisei fazer o gráfico e já determinei o período somente com a fórmula. Beleza? Bora para mais um exemplo. Ó. Letra B. 1 mais o cosseno de x. Essa é tranquila, né? C, lembrando, C é o termo que acompanha o x. Quem é o termo que acompanha o x, o coeficiente, na verdade, né? É 1, né? Se não aparece aqui, é 1, ó. Então, o período dessa função, na verdade, é 2π sobre o módulo de C. C é 1, né? Vai ficar um positivo mesmo. E 2π sobre 1 é 2π. Ou seja, o período dessa função é 2π mesmo. Bora colocar lá também? 1 mais o cosseno de x, ó. 1 aqui é 0, né?
Ou 0 não. 1 cosseno de x. 1 também. O A é 0, né? 1 mais o cosseno de x. Então, o A que é 1 e o B que é 1 também. Pronto. 1 mais o cosseno de x. Se a gente fizer a análise desse período, onde é que ele para? Olha aqui, ó. Daqui para cá é um período, daqui para cá outro período, assim vai, né? Então essa distância daqui até aqui, ó quanto é que vale? 2π. Tá aí o período, sem nem precisar fazer o gráfico, beleza? Mais um exemplo, ó. Cosseno de x menos π sobre 4. Eita, esse complicou a vida, nada disso. Mesma coisa. Quem é o termo, ou seja, o coeficiente que acompanha o x é 1. Vai ficar igual de cima, ó. Período é 2π sobre o módulo de c. C é 1. 2π sobre 1 dá 2π. Então o período também é 2π, né? Não tem mistério. Letra D. Mesma coisa. Seno de trana. Quem acompanha o x é 1. Período vai ser 2π sobre 1 dá 2π. Tá? E a letra E. Bom, aqui a gente tem um detalhe. O termo que acompanha x é quem? Olha aí. X está aqui, ó. Quem é o coeficiente desse termo aqui? 1/2. Não é não? Aqui, ó. 1/2. Então, o C, na verdade, ele é 1/2. Ou seja, o período vai ser 2... Não é 2 não, viu? É 1/2. É 2π sobre 1/2. Isso aqui é o mesmo que... Eita. 2π, né? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Era 1 sobre 2, ficou 2 sobre 1. 2 vezes 2, 4, dividido por 1 dá 4π, né? Ou seja, o período dessa função é 4π, tá? Pronto, período é muito tranquilo de a gente fazer. É só aplicar essa expressão, 2π sobre o módulo de c, e a gente consegue achar o período independente de qual que seja a função, né? Seja o seno, seja o cosseno, sempre avaliando qual é o termo que está acompanhando o x, porque é ele que importa para mim, tá? Pronto, o período tá ok. Agora, em relação à imagem da função, como é que eu faço para achar? Sem precisar fazer o gráfico. Para lembrar uma coisa, ó. A função seno e cosseno são funções limitadas. Isso a gente viu na aula passada. Então, a imagem dessas duas funções, obrigatoriamente, elas fazem parte desse intervalo, de -1 a 1. Correto? Então, o que eu vou fazer para determinar a imagem dessa função aqui é eu assumir esses dois valores para a função que eu vou estar trabalhando. Então, olha esse exemplo, ó. Vou fazer os mesmos, tá? Só que agora, ao invés de determinar o período, vou determinar a imagem. Então, digamos que essa função aqui, eu queira determinar a imagem dessa função. Bom, eu sei que o cosseno de 3x, ele vai estar numa imagem de -1 a 1. Então, eu vou supor esses três valores, ó. Quando o cosseno de 3x for 1, quando o cosseno de 3x for 1, a gente vai ter o quê, ó? 1 mais 2 vezes 1, não é isso? 1 mais 2, porque esses dois parâmetros, e o cosseno de 3x que vai dar 1, a gente vai ter isso aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3. Pronto. Quando o cosseno de 3x é 1, essa imagem aqui é 3. E quando o cosseno de 3x for -1, bora fazer a mesma coisa, né? 1 mais 2 vezes -1, vou ter o seguinte. Isso aqui dá -2, então vai ficar 1 menos 2. Isso aqui dá -1. Prontinho. Então, a imagem dessa função, ela está dentro deste intervalo.
de -1 a 3. Prontinho. Imagem tá dada. Bora colocar de novo lá no gráfico. Não era nem pra ter trocado, mas beleza. Cadê? 1 mais 2 cosseno de 3x, ó. 1 mais 2 cosseno de 3x. Olha lá. Este ponto mínimo, ele está, ó, em -1 na imagem. E este ponto máximo, ele está no 3. Então, a imagem, ela vai de -1 a 3. Olha o que eu determinei aqui já. Não fiz o gráfico, tá vendo como é simples? Claro que nessas situações, a gente faz isso quando o gráfico ele não é importante. Né? Quando você não precisa fazer o gráfico. Se for o pedido que você faça, aí realmente não tem jeito. Vai fazer de qualquer jeito, né? Então saiu aqui certinho, ó. É até uma prova real também, para você ver se o que você fez está certo. Pronto, letra B. Esse é tranquilo também. Se você sabe que cosseno e seno são funções limitadas, o que eu vou fazer é a mesma coisa, né? Então eu vou assumir, nesse primeiro caso, que o cosseno de x seja 1. Quando ele é 1, vai ficar, ó, 1 dali, mais o cosseno de x, que é 1, isso aqui vai dar 2. Pronto. Já achei uma parte da imagem. E quando o cosseno de x for -1, mesma coisa, né? Vou ter aqui, ó, esse 1 dali, o cosseno de 3x, que é -1, então a outra imagem vai ser 0. Então o intervalo dessa imagem aqui, o intervalo desta função, né, da imagem dessa função, vai ser de 0 a 2. Pronto, já determinei, eita, a imagem. Aqui o período, aqui a imagem da função, tá? Pronto, letra C agora. Muito simples. Tem essa parte aqui dentro do parêntese que atrapalha vocês, mas não tem mistério. O cosseno tem a imagem de -1 a 1. Isso aqui vai atrapalhar alguma coisa? Logicamente que não. Porque isso aqui tudo, ó, está dentro do intervalo de -1 a 1. Então, quando o cosseno for igual a 1, a imagem vai ser quanto? Bom, não tem nenhum número aqui fora somando, multiplicando e fazendo nada, então a imagem é o próprio 1, né? Já achei uma parte. E quando o cosseno for -1, a imagem também, ó, vai ser -1. Então, neste daqui, não alterou nada. O que faz sentido, se vocês lembrarem dos coeficientes, esse aqui é o coeficiente D. E o D, ele não altera a imagem, não altera a amplitude da função, ele altera o período, né? Período não, desculpa, a translação da função em relação a x. Então, em relação à imagem, não altera em nada. Então, aqui, realmente, essa função aqui, a imagem ficou inalterada, tá? Letra C tranquila. Letra D agora. Mesma coisa, tá vendo que é o mesmo caso? Aqui na frente você não tem nenhum número somando, nem multiplicando esta função. Então, a imagem, não vou nem fazer aqui, vou fazer rapidinho, né? Vai ser do mesmo caso, de -1 a 1. Sem alteração. Na letra E, a letra E, a gente já tem outro caso aqui, ó. Porque você já tem esses outros dois valores. Então, quando isso aqui for -1, bora fazer? Quando isso aqui for -1, vai ficar como, ó? 1 mais 2 vezes -1. Pronto. Isso aqui vai ser 1 menos 2, resulta em -1. Pronto. E quando isso aqui for 1, a gente vai ter, ó, 1 mais 2 vezes 1. Eita, 1 mais 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1, 3, né? Então, a imagem dessa função está no intervalo de -1 a 3. Aqui, vou até colocar direitinho aqui. Quando o seno é igual a -1 e quando o seno é igual a 1. E a gente determina aqui o período dessa função, já fizemos, e aqui do lado a imagem. Então, muito tranquilo de determinar esses dois casos práticos que você, né, dá para fazer para ver se você fez certinho, ou quando você não precisa necessariamente do gráfico dessa função. Então, já dá para fazer de um jeito mais rapidinho, beleza?